Shalom, shalom, brahot, Poketov, Lekulam. Mais uma vez estamos aqui no canal. Gostaria que você deixasse seu like. Quem não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe, comente. Mas comente sem agressividade, sem nada. Afinal de contas, esse é um canal judaico. Se você não quer entender como se funciona o judaísmo, para de não assistir, tá? Não assistir porque aqui eu não tenho nada a ver com esse pessoal aí que pensa que o nome de Deus é latido de cachorro, não tem nada a ver com os messiânicos. Nós não temos nada a ver com nada disso. Nós somos da Kahal Kadosh Rabi Muyal, que é uma congregação israelita em homenagem ao Rabi Muyal, que uma vez veio para a Amazônia e com isso literalmente para Manaus, tentando salvar o judaísmo que existia, ou tentando resgatar o judaísmo que existia, e começou e infelizmente morreu em Manaus. E tem um túmulo fora do cemitério judaico de Manaus, que é o túmulo dele, que na época não havia. E também nós somos conservadores, ortodoxos, ultra-ortodoxos em alguns que frequentam. Não temos nada a ver com o judaísmo messiânico, porque judaísmo messiânico para nós não é judaísmo, e nem tampouco temos a ver com o pessoal desse latido aí de cachorro que acha que o nome de Hashem é Yal. Deixar claro isso. Bom, também a Kehilat, a Kahal Rabi Muyal, juntamente com a Associação Israelita International Bnei Brit Yeshivat no Amazonas, está fazendo um trabalho social. Vamos iniciar esse projeto, que é o projeto Faça uma Pessoa Feliz, ou Faça uma Família Feliz. Ainda estamos discutindo, mas é mais uma família, porque nós vamos tentar recuperar pessoas que não têm casa e fazermos construções da sua casa. Também teremos escolas com quem puder pagar, paga, quem não puder, não paga, mas com indicação bolsas de estudo a pessoas carentes, e também tanto do ensino na creche, ensino fundamental, médio e também na faculdade. Teremos esse trabalho, como também trabalharemos com albergues para ajudar pessoas necessitadas que dormem na rua, não dormir na rua, ter uma cama quentinha, uma boa janta, e uma boa café para que inicie o dia, e teremos trabalhos profissionalizantes. Tudo nós estamos trazendo, e quem puder nos ajudar, nos apoiar quiser fazer doações, pode fazer suas doações. Bom, eu sou o Rabino Itzhak. Estamos no mês de Elul, e o mês de Elul é um mês muito importante, que está chegando o Rosh Hashanah, o mês de Tishrei, terminando o ano, e é um mês de reflexão, é um mês que nós iniciamos o nosso processo de reflexão para que sejamos escritos no Sefer HaHaim, no livro das vidas, o livro da vida, para que possamos ser abençoados. E às vezes eu fico me perguntando como Hashem vem
trata com cada um. Cada ser humano é uma pessoa única. E às vezes a gente quer tratar com cada pessoa única de forma diferente. E para elevação espiritual. Eu sempre tive do bom e melhor em minha casa. Nasci numa família onde tinha recursos, e mas sempre o meu pai me deu uma educação que deveríamos sempre ajudar pessoas pobres, necessitadas. Eu fazia isso, e só que a Hashem me deu um câncer. Eu estou lutando contra ele até hoje, e me tirou algumas coisas que eu tinha, principalmente financeira, para que eu viesse a ter empatia com o próximo, e não só de ouvir falar, mas também de sentir a dor do próximo. Às vezes as provações vêm em cima disso, para que a gente, quando for realizar um trabalho como esse, que a gente está começando a realizar, seja um trabalho muito que a gente venha sentir realmente a pessoa e entender como se passa. Tá? Então tudo isso eu tive que passar para essa nova etapa. E nessa nova etapa nós vamos gravar, vamos colocar os vídeos no canal para vocês verem o nosso trabalho. Mas tudo isso tem a ver com a humildade. Eu acho que o Talmud, ele fala assim, né, ele afirma, né, o simples fato de o povo de Israel perceber a necessidade de se sentir humilde, né, tanto no ano, decorrer do ano, como no período de Elul e até o Rosh Hashanah, faz que o ano seja abençoado, seja um ano bem abençoado. E dependendo da situação, as provações acabem e se tornem um ano farto. É claro que não só em Rosh Hashanah, né? Isso é uma base, mas em todo o ano devemos sempre agir humildemente. Assim afirma o Talmud. O Talmud, ele nos ensina que uma única moeda num cofre faz barulho. Porém, quando o cofre está cheio, as moedas não soam ao serem chocalhadas. O que os nossos sábios tentam nos ensinar neste pequeno fenômeno natural é dizer que quando o cofre está vazio, com poucas moedas, é possível escutar o ruído. Isto significa que quando alguém que não possui dentro de si muita sabedoria e nem qualidades espirituais, é essa pessoa que geralmente faz mais barulho, é essa pessoa que gosta de se aparecer, é essa que gosta de estar em evidência. Porém, aquela que está repleta de virtudes, dificilmente ouvimos algo ao seu respeito, pois a humildade que a acompanha faz com que seja bem discreta. Então, quanto maior e mais importante é a pessoa, mais humilde ela tem que ser. A Torá designa o maior entre os profetas como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, considerado pela Torá um dos humanos mais humildes. Não podemos elogiar alguém que não tem propriedades particulares como sendo humilde. Como assim? Se a pessoa não é sábia, não possui riquezas materiais, não tem habilidades ou dons especiais, então de que ela pode se orgulhar? De que ela vai se orgulhar? Não podemos elogiar alguém que não tem propriedades particulares como sendo humilde. Então, isso faz com que a gente entenda que a pessoa humilde é aquela que mais conhece, aquela que mais tem questões, como se eu posso dizer,
mais virtudes, e ela se mantém bem afastada, sem ninguém saber dela, da existência dela. Mas quem a conhece sabe o quanto humilde ela é e sabe o quanto de conhecimento ela carrega, e isso ela, ela, ela está ali com as suas virtudes, e não tem orgulho das suas virtudes, e ela pouco fala sobre ela mesma, e assim Moshe Rabbeinu tinha todas as qualidades de ser, que um ser humano podia almejar, e contudo soube manter-se humilde. Então é costume, é, como eu posso dizer, existe um costume dentro, que de nós nos curvarmos em certos trechos das rezas, né? O judeu tem que se curvar. O Talmud afirma que toda pessoa tem que se curvar, em 4 diferentes partes da Amidah, né? A Amidah, Shimon Esri, que é a oração que é feita em silêncio e em pé. Quem pode ficar em pé, no meu caso eu não posso mais, devido às dores que eu sinto bastante nas pernas. Então eu posso andar um pouco, mas fica logo inchada minhas pernas. Mas eu tento fazer a midá em algumas partes, mas, em pé, mas quando eu não consigo, eu me curvo, tento me curvar. Então, porque é, 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 nessas 4 diferentes partes da midá a gente tem que se curvar. O Talmud diz que o Kohen Gadol, né, o sumo sacerdote, tinha que se curvar a cada bênção. O rei de Israel começava a sua oração, fazia a sua reverência e só levantava no término da reza. Isso porque quanto maior a pessoa, mais humilde tem que ser. Então muitas vezes é necessário exigir isto do ser humano através de atos corporais. Então a humildade é uma virtude que aprendemos do próprio Todo-Poderoso. Ao se revelar no Monte Sinai, no momento da ortoga, da Torá, do Matan Torá, Hashem escolheu o Monte Sinai, a mais baixa entre todas as montanhas. Então, os benefícios que podem resultar desta grande virtude são inúmeros. Na época do templo, quando alguém trazia uma oferenda ou um sacrifício, era recompensado. Porém, o humilde, pela sua magnitude, e somente pelo fato de ser humilde, é considerado como se estivesse realizando todos os sacrifícios ao mesmo tempo. O Talmud, ele afirma que a humildade atrai a vitalidade. Então, por quê? A Torá faz uma abordagem sobre as leis de pureza que existiam e existem. Uma mancha, por exemplo, poderia aparecer nas paredes da casa, e neste caso o Cohen, né, o sacerdote, era convidado para verificar se as manchas eram consideradas impuras. Se assim fosse, a casa inteira era considerada impura. Diz o Talmud que o Cohen tinha que verificar as manchas à luz do dia. Se a casa estava escura e não possuía janelas, era proibido abrir novas janelas. Porém, pode verificar, para poder verificar as manchas, né? Então, assim, já que era impossível determinar o tipo de chaga, a casa era declarada pura. A casa escura conseguia alcançar sua pureza por ser humilde e sem muita luminosidade. O livro Sharei de Shuvah afirma que o orgulho pode levar a pessoa a cometer vários erros e aumenta a intensidade da inclinação para o mal. Então, quem é orgulhoso demais, que se acha melhor do que todo mundo, que se quer aparecer, está em evidência o tempo todo, essa pessoa está mais próxima da inclinação para o mal. Por exemplo, pois o teu coração irá se orgulhar e esquecerá do eterno teu Deus, que te fez sair
terra do Egito. Orgulhoso ao ponto de se esquecer que o Todo-Poderoso, né? O orgulhoso, ele tem essa capacidade de se esquecer. Ah, não, eu fiz porque eu fiz, não foi a Hashem, foi eu. Então a Torá, ela diz isso. Aí pode ser que a Torá possa estar exagerando. Claro que não, isso é normal do ser humano. Muito ser humano. Conheço muita gente que não conhece nada de Torá, ou não conhece tão pouco, se acha melhor do que todo mundo, e se afasta de Hashem, e às vezes acha que está fazendo uma coisa para Hashem, mas não está fazendo nada para Hashem. Então, a natureza do ser humano é feita de tal maneira que quando ela se concentra e pensa em algo vital, não pode desligar-se daquilo e nem consegue dar importância a assentos muito menos necessários. Quando alguém acha que merece tudo do bom e do melhor, um carro mais bonito, uma casa confortável, roupas de luxo e assim por diante, apesar de não cometer nenhum erro ao desejar tudo isso, estará desagradando-se, pois não terá tempo para pensar nas mitzvot. Então, quem muito pensa em ficar rico, quem muito quer muita coisa, esquece os mandamentos, esquece o verdadeiro sentido da vida, as mitzvot, que é o termo de mandamento, preceito ou conexão, e que se seu ver não são considerados algo vital, e assim ele chegará a esquecer do eterno. E esse mesmo o significado da afirmação do Talmud. Deus diz ao orgulhoso: eu e tu não podemos morar juntos. Então dizem nossos sábios: aquele que é indulgente e humilde será perdoado. Por quê? Pois aquele que pecou sem dúvida foi caprichoso ao realizar o pecado. Depois do erro, ao se arrepender, cedeu ao desejo de realizar a vontade do Criador e logo será assim perdoado. Assim como os seres humanos agem com seus semelhantes, da mesma forma o Todo-Poderoso atua conosco. Quando alguém foi oprimido, porém não se vinga e sim perdoa. Então, com esta atitude, o Todo-Poderoso age também, tornando-se misericordioso e aceitando nosso perdão. O nosso pedido de perdão, e aí tudo vai normal. Porém, se o indivíduo não perdoar, a lógica diz que se o ser humano não é capaz de perdoar, porque o Todo-Poderoso devia perdoar nossos erros. Os sábios do Talmud nos surpreendem com uma afirmação aparentemente justa em relação aos os médicos. Tov Shebar ao fim, Leguerinon. O melhor entre os médicos irá para o inferno. Então, muitas personalidades, além de serem grandes líderes judaicos renomados, rabinos, exerciam também a medicina como uma profissão. Então, muitos dos rabinos, muitas das autoridades judaicas sempre buscaram as ciências, sempre se tornaram médicos e etc. Então, por exemplo, se a gente for pegar Maimonides, né, que destacava-se nesta área e atuava como médico particular de um sultão. Porque, então, essa atitude em relação a este que Deus designou como sendo os mensageiros para trazer a cura aos enfermos. Mais uma vez, a afirmação talmúdica não é evidente, porque somente o melhor entre os médicos merecerá tal castigo e não qualquer outro médico. Nossos sábios, eles queriam ensinar-nos uma lição de moral que na realidade serve para todos e não apenas para os médicos. Geralmente um médico simples, não muito famoso, sabe dos seus limites e reconhecerá logo sua falha quando não acertar o diagnóstico. O problema surge quando o médico é conhecido como o melhor, como tal profissional vai reagir, né, de uma situação numa situação que ele desconhece. Será que ele vai se rebaixar? Será que ele vai consultar outro colega?
receitar algum remédio errado ou um tratamento inadequado do paciente só para não comprometer sua reputação. Em momentos críticos, o orgulho não deixa a pessoa abaixar a cabeça e faz com que ele pense que ele é melhor, não precisando, portanto, de conselhos ou orientação. Então, por isso nossos sábios concluíram que o melhor entre os médicos irá para o inferno. Aquele que acha que é melhor e que não necessita da opinião dos outros colegas, este sem dúvida causará muitos danos físicos e morais a seus pacientes. Portanto, será castigado pela sua atitude errada. O ser humano é orgulhoso por nascença. Esta é a essência da nossa natureza. São necessários anos de estudo, de alto aprimoramento, para alcançar a virtude da humildade. E muito comum uma criança ser voluntariosa, é muito comum. A criança chora, se enerva quando a sua vontade não é realizada ou quando é contrariada. Isso é sem dúvida sinal de orgulho. Aí você pode perguntar, como? A criança resmunga, eu pedi tal coisa, eu quis aquilo, eu não estou me atendendo. Como isto é possível? Quando uma criança é paciente e indulgente, é sinal que não é orgulhosa e que entende que talvez não mereça ver realizado o seu pedido. Aliás, isto pode servir de teste e de lição para todos nós. Qualquer um que seja paciente e não se enerve facilmente demonstra ser uma pessoa indulgente e humilde. Ela não irá ficar descontrolada ao saber que não realizará a sua vontade. Portanto, entende muito bem que talvez não seja possível atender seu pedido. Então, temos que ter essa consciência absoluta que a gente ele vai realizar a vontade dele, não a minha vontade, não a sua, não porque você se acha melhor do que todo mundo. Nós não somos nada. Hoje eu tenho mais consciência disso com a doença que veio, com as necessidades que eu passei, que eu sou um mero verme diante de tudo. E pessoas que se acham melhores do que eu, ou melhores do que todo mundo, para de fazer barulho e vá estudar a Torá, vá conhecer a fundo as coisas de Hashem. De repente você aprende. Deus não permita que você aprenda do jeito que eu aprendi. Eu aprendi com meu pai, mas passei por um deserto que parece que não tem fim. A doença, as limitações, a falta de proventos, para que eu me tornasse muito mais humilde do que eu já era. Precisei passar por tudo isso. Será que você precisa passar por isso ou aprender de uma melhor maneira? Então, pessoal, vamos encerrar a mensagem de hoje. Que todos tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, um bom sonho. Quem for assistir antes de dormir, um bom dia de trabalho. Quem já assistiu pela manhã, uma boa tarde e assim por diante. Mas eu gostaria de deixar claro e enfatizar: quem puder nos ajudar a realizarmos o nosso trabalho, por favor, nos ajude. Hoje, particularmente, ainda a conta da Associação Israelita vai sair uma do Banco do Brasil. Nos próximos vídeos nós iremos deixar aqui para quem quiser doar. Quem quiser doar também para o tratamento de câncer, vai estar na descrição do Pix. Shalom, shalom, Hashem abençoe a todos.